Atenção, atenção, Sereto News urgente, o Corinthians perdeu na justiça uma ação trabalhista contra Jadson. Jadson ganhou na justiça a ação trabalhista do Corinthians de R$ 1,5 milhão. É uma ação milionária, R$ 1,5 milhão o Jadson vai ganhar do Corinthians. O Corinthians que anunciou a renovação de contrato de um patrocínio da camisa e está em busca do substituto do Duqueiroz, que está suspenso para o jogo contra o Internacional. Ramiro, Cantígio ou Rony? Quem será o substituto de Duqueiroz para o jogo contra o Internacional no próximo domingo? O noticiário mais completo do Corinthians, do mundo, do universo. Aqui, Sereto News. Roda a vinheta, produção. E atenção, atenção, rapaziada, porque tem essa notícia importante aí do Jadson. O Jadson ganhou uma ação na Justiça do Corinthians de R$ 1,5 milhão e eu vou contar tudo para você, o noticiário completo do Corinthians. Mas antes, um recado todo especial da BNR.bet. A BNR.bet, a melhor casa de apostas do Brasil. Faça o seu cadastro agora pelo QR Code que está na tela e você vai ganhar 300% em bônus. É isso mesmo, 300% em bônus. É só você fazer o cadastro na BNR.bet pelo QR Code que está na tela. E além do futebol, a BNR tem também o Spaceman, o jogo do momento. Então faça lá o cadastro, conheça, se divirta e aposte na BNR.bet, vale a pena conferir. E olha só, o noticiário e notícia fresquinha do Corinthians a respeito do Jadson. O Jadson ganhou na justiça trabalhista uma ação contra o Corinthians de R$ 1,5 milhão. A justiça manteve uma penhora do prêmio do Corinthians na Copa do Brasil. Olha só que coisa impressionante. A Justiça de São Paulo negou o recurso do Corinthians e manteve a decisão de penhorar parte do prêmio do Corinthians pela classificação à fase de quartas de final da Copa do Brasil em favor do Jadson, que foi jogador do Corinthians. Aliás, o Jadson que semana passada, né, anunciou que está aposentado, que não vai mais jogar futebol. A ação trabalhista, já com multas e correções, etc. e tal, gira em torno de R$ 1,5 milhão. R$ 1,5 milhão o Corinthians vai ter que pagar para o Jadson, por causa da ação na justiça. O Corinthians ganhou um prêmio de quase R$ 4 milhões pela classificação à fase de quartas de final. Então vai ter que usar parte desse prêmio para pagar o Jadson. E depois, o Corinthians também se classificou à semifinal e ganhou mais R$ 8 milhões, né? Enfim, dinheiro para pagar o Jadson, o Corinthians tem. De qualquer maneira, é uma questão muito chata, né? Porque é um jogador que é ídolo do time, né? O torcedor acaba interpretando isso como uma maneira meio esquisita, né? Porque o jogador não deveria entrar na justiça trabalhista contra o clube e tal, porque ele é ídolo, e como é que fica isso? Mas a verdade é que se o Corinthians deve ao Jadson, o Corinthians tem que pagar. E se o Jadson, por sua vez, não recebeu aquilo que tem de direito, ele tem que buscar na justiça, ele tem o direito, na verdade, né? Ele tem o direito de buscar na justiça aquilo que ele entende que ele tem que receber, que é questão de salários atrasados e tudo mais. O Jadson já se manifestou a respeito quando ele ganhou a ação na primeira instância, né? E o Corinthians entrou com recurso, mas agora a justiça manteve a punição. O Jadson disse o seguinte, antes de mais nada, é preciso deixar claro o meu respeito, admiração e carinho pelo Corinthians. Pelo contrário, é algo especial e ficará para sempre no meu coração. Me sinto honrado por ter feito parte da história, tal. Quando resolveram porque o Corinthians não quis a permanência do Jadson, lembra do Thiago Nunes? Quando o Thiago Nunes chegou, o Jadson foi dispensado. Aí o Corinthians fez um acordo para o Jadson, mas segundo ele, um acordo financeiro, mas segundo ele, esse acordo não foi cumprido. Então ele resolveu buscar os direitos dele na justiça
trabalhista, como segundo o próprio Jadson, qualquer trabalhador faria no lugar dele, que ele não está pedindo nada além do que já havia sido acertado entre as duas partes. O Jadson, ele disputou 245 jogos com a camisa do Corinthians, marcou 50 gols, foi tricampeão paulista e bicampeão brasileiro, sem dúvida alguma. Ele faz parte da história do Corinthians e é um dos jogadores importantes da história recente do Corinthians e, infelizmente, ele está envolvido aí nessa questão, mas, enfim, é uma questão envolvendo justiça do trabalho e o Corinthians vai ter que pagar essa grana toda para o Jadson, vai ter que cumprir com esse compromisso financeiro. Em contrapartida, a notícia do dia também envolvendo valores, dinheiro, é que o Corinthians renovou o contrato com um dos patrocinadores da camisa, com a rede de postos Ali, que é uma das parceiras do clube desde 2009 e que estampa a camisa do Corinthians desde 2009. O Corinthians tem vários patrocinadores, né, na camisa e a Ali, a rede de postos Ali, é uma delas. A estimativa prevista no orçamento do Corinthians, e os valores não foram divulgados, é que o Corinthians arrecade 111 milhões de reais em receitas de publicidade. Isso somando masculino, feminino e outras modalidades, né? O time masculino, feminino e outras modalidades. Só no time masculino, o Corinthians tem no peito da camisa, como patrocinador master, a Neoquímica Arena. Pode voltar para mim, Tom? A Neoquímica Arena no peito da camisa. Até dezembro de 2025. O banco BMG está nas mangas até dezembro de 2026. A Ali, como eu disse, na parte da frente também. O Guaraná Poti está na parte traseira. A Galera Bet está nos ombros. O Cartão de Todos está na parte de frente do calção. A Spani Atacadista está na barra traseira da camisa. O Mercado Bitcoin também está na barra frontal da camisa. Enfim, vários patrocinadores do Corinthians. O único espaço disponível nesse momento é a parte de trás da camisa, que está com a Universo SCCP, que é a rede social do Corinthians. Mas o Corinthians quer vender esse espaço também. Seria o espaço destinado à Taunsa, mas a Taunsa, como todo mundo sabe, foi um grande vexame na história recente do Corinthians, deu calote no Corinthians, não pagou aquilo que devia, e o Corinthians está na justiça contra a Taunsa. Mas pelo menos renovou o patrocinador e é sempre muito bom o dinheiro sendo renovado. Provavelmente nesta quinta-feira haverá novidades em relação a outros patrocínios, porque o Corinthians costuma divulgar novidades de patrocinadores no dia do aniversário do clube. O time do Corinthians joga no próximo domingo contra o Internacional. E aí o Duqueiroz está suspenso. Duqueiroz tomou o terceiro cartão amarelo. Quem é que o Vitor Pereira vai escolher para entrar no lugar do Duqueiroz? O Rony está se recuperando de uma contusão no joelho. Está se recuperando de dores no joelho. O Rony é uma das possibilidades. O Cantígio é a maior possibilidade. Acho até que o Cantígio vai jogar na partida contra o Internacional, fazendo dupla com o Fausto Vera. E uma terceira possibilidade é o Ramiro. O Vitor Pereira tem ficado muito bem impressionado com o Ramiro, tem falado para as pessoas mais próximas que o Ramiro é um jogador polivalente, é um jogador que pode fazer mais de uma função e é um jogador que tem agradado muito ao Vitor Pereira nos treinamentos. O Vitor Pereira já disse, ele é uma máquina nos treinamentos, então o Ramiro pode aparecer ali fazendo essa função. O Rony, portanto, o Ramiro ou o Cantígio são as possibilidades do Vitor Pereira. O Fausto Vera, este é titular absoluto. O Juliano poderia entrar, mas ainda está se recuperando de uma bronquite, não se sabe se ele vai jogar ou se ele vai ficar à disposição ou não. O Adson, que é de outra posição, né? O Adson é para o ataque, ele tá com dores no pubis, mas pode ser uma das novidades. Mas o time que vai a campo contra o Internacional deve ser o time base que o Corinthians tem jogado com ele. Nos últimos jogos, pelo menos, deu para se desenhar, deu para observar o que seria um time base do time do Corinthians, né? Com o Cássio, o Fagner, o Gil, o Balbuena e o Fábio Santos, ou o Piton na lateral esquerda,
Meio de campo com Fausto Vera, o Cantígio deve aparecer no lugar do Duqueiroz e o Renato Augusto, o Mosquito ou o Adson, o Yuri Alberto e o Roger Guedes. Esse deve ser o time do Corinthians. Eu falei do Duqueiroz, que está suspenso. O Duqueiroz e o Piton apareceram numa lista de melhores jogadores nascidos no ano 2000. Os dois têm 22 anos, né? E essa lista foi divulgada pelo Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos do Esporte. Esse observatório de futebol internacional publicou uma lista de 50 jogadores. 50 jogadores que se destacam no mundo todo. Então são 50, é uma lista importante. Você pega o mundo todo, 50 jogadores que nasceram no ano 2000, portanto estamos em 2022, completaram 22 anos, estão entre 22 e 23 anos, você pega quem são os 50 maiores jogadores, o Duqueiroz, segundo os critérios desse observatório de estudo do futebol, etc e tal, o Duqueiroz e o Piton estão nessa lista. O Duqueiroz me parece que o corintiano, claro que não vai questionar isso, porque o Duqueiroz é um jogador que é hoje titular absoluto do Corinthians, é um motorzinho do time. Agora, o Piton, tenho lá as minhas dúvidas, né? Se o Piton deveria estar nessa lista de 50 jogadores mais bem avaliados. Será? Não tem jogador melhor do que o Piton aí? Entre os 50, será? Não sei. Acho que o Piton é bom ofensivamente, mas deixa muito a desejar na hora de se defender, e o Corinthians deveria, inclusive, buscar um lateral esquerdo. Vai provavelmente renovar com o Fábio Santos, que já está em idade avançada, e tem o Piton como reserva, mas o Corinthians deveria contratar um lateral esquerdo para a posição, pensando no futuro, porque acho que o Piton o Piton fazer parte dessa lista de melhores aí. O que é que você acha? Deixe a sua opinião aqui no canal do Cereto. Aliás, faça a sua inscrição aqui no canal do Cereto, aperte o sininho para receber todas as notificações, tá? Faça a inscrição e a opção todas as notificações. Deixe o seu like, é muito importante que você deixe o seu like para... Você quer fortalecer o canal? Então deixe o seu like. Assim você fortalece o canal do Cereto, que traz conteúdo diário sobre o Corinthians para você. E deixe o seu comentário, porque a sua opinião faz muito a diferença. Contagem regressiva aqui no canal, contagem regressiva para o torcedor corintiano. O Corinthians, nesse 1º de setembro, faz 112 anos de história. O Corinthians, fundado sob a luz do Lampião, fundado pelo povo, fundado por operários, lá do Bom Retiro, que depois foi para a Zona Leste de São Paulo e ganhou o mundo, né? Ganhou o mundo através dos seus mais de 40 milhões de torcedores. E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.